Primeiro, eu quero fazer referência a uma coisa muito boa que aconteceu no meu estado sexta-feira. A professora Madu Macedo, de Minas Gerais, da Escola Legislativa de Pouso Alegre, teve a ideia de escrever a Constituição em miúdos, traduzindo para os pequenos, para os adolescentes, né, os direitos individuais, sociais que tem na nossa Constituição, que a gente tem que admitir que menino é difícil pegar na Constituição, porque ela é grande, letra miúda, termos muito técnicos e também cara, né, para adquirir. Então, ela traduziu, chama Constituição em miúdo, e eu tive a felicidade de mandar imprimir aqui pela cota do Senado uma quantidade, e levamos a autora para fazer, as autoras, inclusive, que tem a professora Mônica também, para fazer o lançamento em 2 escolas lá no Piauí. Foi uma festa linda, né, de ver uma conversa com a meninada, o governador esteve presente, e, mais importante, o governador se comprometeu a imprimir mais para distribuir em todas as escolas públicas do Estado. E é gratificante ver o que os meninos estão fazendo, e as meninas ainda pequenas, meninas de 10 anos, 11 anos, nas escolas. Encontramos uma menina na escola Pequena Rubim, que é do Estado, a menina chamada Anaísa, que essa menina tem a Constituição na cabeça, impressionante. A menina está com a Constituição, ela tem a dela já está bem velhinha de tanto ela manusear. E ela fez uma exposição sobre os direitos individuais e sociais, assim, para os coleguinhas, que foi impressionante, a menina de 10 anos. Então, muita coisa boa que ainda tem neste país, a gente precisa salvar. A outra questão que quero falar ainda é sobre o Fidel, só para dizer assim, eu fico triste de ver como alguém comemora a morte de outro, né? Mas dizem que pobre de quem comemora a morte de alguém, que deve ser gente que não conseguiu vencer essa pessoa em vida, não conseguiram vencer as ideias dele em vida. Tem erros, tem, mas ninguém fala. Ele lá passou por uma revolução sangrenta, o inimigo fungando no cangote, aqui bafejando no cangote, porque os Estados Unidos fica a pouco mais de 100 quilômetros de Cuba, então não tinha como fazer a abertura. E ninguém fala do Brasil, que não teve um golpe e passou aí seus 22, quem se levar para 89 foram 26 anos de ditadura, ninguém fala, né? E fica criticando, ninguém olha para casa, ninguém olha para cá e ficam criticando. Mas dizer que se tem uma qualidade que exalta Fidel, é que ele foi um dos poucos gestores da América Latina que enfrentou o imperialismo americano, né? Não cedeu, apesar do embargo, apesar de tudo que passou, mas não cedeu, né? Porque os Estados Unidos queriam Cuba o seu cassino, era só um lugarzinho para de noite fazer jogatina. Não queria que fosse uma nação, não queria que fosse um país. E ele lutou e conseguiu, porque os indicadores de Cuba estão aí para quem quiser ver, né? Tem um médico para cada 160 pessoas, imagina esse sonho, né? Menor mortalidade infantil. Então, temos indicadores fantásticos que é preciso que a gente respeite. E quero, então, agora passar a leitura de uma carta. Nós temos aqui na Câmara o Parlamento Jovem, né? Então, os parlamentares jovens, deputados federais jovens, eles estiveram por esses dias aqui, né, nas suas tarefas parlamentares, e eles se reuniram e fizeram uma carta, né, contra a PEC, e que eu gostaria de ler, porque eu prometi para um deles, e eu quero ler em nome do Vitor Douglas de Andrade, que era de Minas Gerais, foi quem me visitou e me entregou esta carta, e também dos dois piauienses, um menino e uma menina, que também assinam, a Antônia Maria Ferreira da Silva e o João Marcos Borges da Silva, que também assinam a carta. Então, de 83 parlamentares jovens, deputados federais jovens, 67 assinaram, quer dizer, são meninos que ninguém influenciou, porque eles foram escolhidos pelos métodos, pelas regras de escolha do Parlamento Jovem. Então, não foi ninguém que mandou eles aqui, deles terem esse discernimento de que a PEC 55 não é uma coisa boa. E eles fizeram essa carta e eu prometi que eu leria hoje no Senado. Então, passo a ler. Mais de 80% dos parlamentares jovens lá na Câmara assinam a carta. O
Os deputados federais jovens da 13ª legislatura do Parlamento Jovem Brasileiro vêm a público para declararem contrários à PEC 241/2016, quer dizer, eles estavam tratando da 241, aqui é 55. Estamos certos de que a proposta marca a volta de uma velha política que reinou no Brasil por décadas. Política de abandono aos direitos sociais, atacando os inúmeros cidadãos e cidadãs que, depois de gerações, finalmente puderam ver alguns deles garantidos em suas vidas. Com a limitação de gastos públicos previstos pela PEC, o governo tenta colocar de forma irresponsável o peso da crise econômica apenas nas costas dos cidadãos que verdadeiramente necessitam de serviços básicos do Estado, enquanto que as poderosas elites permanecem isentas. Como parlamentares jovens, consideramos a educação como um bem primordial para a formação política, intelectual e moral do cidadão. Dessa forma, repudiamos os efeitos maciços que a PEC terá sobre esta área. Durante os últimos anos, obtivemos grandes avanços através da criação de vários programas de inclusão social, como o ProUni, o Pronatec e o FIES, além da abertura de universidades federais em todo o país. Isso permitiu que jovens com baixa condição financeira tivessem a oportunidade de se formarem em cursos superiores e técnicos. Esses avanços só puderam ocorrer devido a muitos investimentos em educação. Em valores corrigidos pelo IPCA, mostra que os investimentos cresceram 30 bilhões em 2005. De 30 bilhões em 2005 para 95 bilhões em 2015. No entanto, com a aprovação desta PEC, grande parte dos progressos até aqui adquiridos correrão o risco de serem congelados por 20 anos. A educação não é o único caso. Grandes avanços em áreas como cultura, saúde, saneamento básico e combate à fome têm seus investimentos ameaçados. Além disso, a política de aumento real do salário mínimo, apontada consensualmente por economistas como um dos maiores fatores responsáveis pela redução da pobreza no Brasil, seria também colocada em xeque pela PEC, uma vez que implica em maiores gastos para o governo. Não é a intenção dos parlamentares jovens negar que o país esteja passando por uma forte crise econômica. O que não podemos aceitar é que a conta da crise chegue apenas no andar de baixo. Existem inúmeras medidas que poderiam ser tomadas que transferiria de forma mais justa a responsabilidade da crise para todos os brasileiros, como a taxação sobre grandes fortunas e heranças, a auditoria sobre a dívida pública, o fim de toda isenção patronal e o INSS, entre outras. Com vista nisso, os deputados federais jovens rogam para que os atuais senadores exerçam seu voto contra esta proposta e convoca toda a nação brasileira para se mobilizar nas ruas contra esse projeto. Lutaremos até o fim para que o caos político se converta em harmonia e para que tenhamos um país que possa verdadeiramente exercer o que está gravado em sua Constituição, artigo 3º, inciso 3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Assino 67 meninos e meninas que foram escolhidos para participar dessa legislatura como parlamentares jovens na Câmara dos Deputados. Então, Vitor, que me trouxe ainda há pouco no meu gabinete, missão cumprida. Prometi que eu ia ler e acho que é mais uma coisa importante que acontece. A juventude, que muita gente diz que não sabe o que quer, não sabe o que diz, está aqui dando lição, mostrando que está preocupada com o destino do país a partir dessa PEC que vai ser discutida e tomara que não votada amanhã. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.